Olá, gente. Eu sou a professora Alexandra e vou falar sobre um tema que é o tema escolhido por uma das equipes do Colégio Luiz Pinto de Carvalho, uma das turmas do Colégio Luiz Pinto de Carvalho na Semana da Consciência Negra, que é religião afro-brasileira. Aqui no Brasil existem diferentes grupos étnicos originários da África, né, que foram introduzidos aqui no Brasil, né, entre o século XV até o século XIX, no período da escravatura. E esses povos eles foram migrados, né, de uma forma forçada, chamada diáspora. Aqui traduzidos, esses povos eram originários da América Ocidental, Central e Sudeste da África Oriental. Povos conhecidos como os Yorubás, Nagô, Queto e Jeje, povos como Bantos da África Central e Sudoeste da África, os Tongas e os Moçambiques. Esses grupos, quando chegaram aqui, já tinham uma constituição de crença e costumes religiosos e, por que não dizer, organização social, né? Alguns deles, como sudaneses, por exemplo, eram islâmicos. Aqui a rota do tráfico, né? Tem um mapa aqui pra gente ver dos negros que foram extraídos, né, na diáspora. A maioria que chegaram aqui em Salvador eram de origem banto. A resistência da escravatura se deu muito em função de estar em cativeiro de forma desumana, onde os senhores de engenho, né, forçavam os trabalhos de maneira quase que animal mesmo. Por isso surgiram os levantes, né? Um dos representantes foi Zumbi dos Palmares, e nesses grupos, nesses locais, se deu origem aos quilombos. Os quilombos se desenvolveram por esse motivo. Aqui está uma foto, né, de Zumbi, o líder dos Palmares. Aqui em Salvador, na Praça da Sé, tem uma estátua em homenagem a Zumbi. O Brasil possui uma enorme dívida social, sem dúvida. E essas reparações com leis, né, são obrigatórias, porque quando chegaram aqui já existia uma sociedade organizada, né, movimentos intelectuais, cultural, social e econômico, no qual foram introduzidos a um mundo que não era seu. Então tem que realizar até que possa reparar, se não de uma maneira totalitária, mas de uma maneira igualitária. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a herança cultural, memória e tradição. Na culinária nós temos o quiabo, a feijoada, o dendê, a pimenta, o camarão seco, o nosso abará, o nosso acarajé e a nossa representante maior, a nossa baiana, né? Aqui no centro dessa imagem a gente pode ver o tabuleiro dela riquíssimo. Outra herança cultural e memória e tradição são os instrumentos africanos, né? Os atabaques, o berimbau, o agogô, o xequerê. Isso faz parte, né, do nosso cotidiano. A moda também é muito fortemente utilizada. Aqui nós podemos ver algumas figuras com turbantes, com joias, né? Temos uma representante atual aqui, né, uma negra, e temos uma negra daquela época. Então você vê a semelhança e como nós conseguimos utilizar até hoje, né, todos esses elementos fortemente riquíssimos. Tecido, joias, cabelo, trança, turbante, muito bonito. O candomblé é um reduto de resistência e organização social, lugar de costume de negros, o significado. Dentre outras informações que nós podemos passar para vocês, os deuses africanos e a natureza, a ecologia, a magia e a saúde. Nisso temos elementos de terra, elementos de água doce, elementos de água salgada, o elemento do ar, todos representados na mitologia, o que poderíamos chamar dos orixás. Algumas lideranças religiosas, né? E o mais importante para a gente verificar nisso é a organização social e a hierarquia. Dentro dessa organização existe o Babalorixá, que poderia ser o pai, e a Olorixá, que seria a mãe. São sacerdotes que presidem o culto, né? Chamados pais e a mãe de santo. Aqui nós temos Mãe do Candoá e Mãe Estela de Oxóssi. Além de sacerdotisas, elas representaram muito dentro dos seus terreiros na sua contribuição à sociedade. Uma palavra para fazer o fechamento, né? Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Nós somos diferentes e podemos conviver, sim, de forma digna com todos, né? De uma forma igualitária. E aqui eu encerro, né? Nós temos aqui as nossas referências. Obrigado por ter assistido a aula e até uma próxima.